Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das preposições e conjunções. Na aula passada nós estudamos sobre as preposições. Agora nós iremos dar continuidade com as conjunções. Bora para glosar. Conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. Vamos aos pormenores. São palavras invariáveis. Lembra da aula passada que eu falei o que era invariável? É aquela palavra que não tem feminino e é aquela palavra que não tem plural. Tudo bem? Ela é invariável. Que serve para conectar orações ou dois termos de uma mesma função sintática. Oração. Oração é uma frase que tem verbo, tem que ter verbo. Né? Se não tiver verbo, não é uma oração, é apenas uma frase. Então, frase é qualquer enunciado de palavra que tenha sentido. Quando você diz assim, menina, isso é uma frase. Agora, se você disser, menina, sente-se, aí sim, aí eu tenho uma oração, porque a palavra sentar é verbo. A diferença é essa, frase tem sentido. E a oração é uma frase que tenha verbo, tá bom? Então, conecta orações ou dois termos de uma mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. Veja aqui alguns exemplos. Ele joga futebol e basquete. Veja, eu tenho dois termos semelhantes. Futebol e basquete são termos semelhantes. Aqui eu tenho uma conjunção, porque ela está unindo esse termo a esse termo aqui. Há uma união, ela está estabelecendo uma relação de união, de conectando, né? Um termo a outro termo. Agora veja essa outra. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Veja, aqui eu tenho uma oração, eu iria, que aqui é o verbo ir, no futuro, mas estou sem companhia. Estou é o verbo estar, certo? É o verbo estar. Então veja que eu tenho duas, se eu tenho dois, presta atenção. Se eu tiver um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tiver dois verbos, eu tenho duas orações. E se tiver três verbos? Três orações. Então cada verbo indica uma oração. Então nesse caso aqui, ó, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Eu tenho uma oração, eu tenho duas orações, e no meio entre uma oração e a outra oração, eu tenho uma conjunção que é o mas. É uma conjunção que está aqui. Daqui a pouco nós iremos saber que tipo de conjunção é essa aqui, tá bom? Então, eu iria ao jogo é uma conjunção, é uma oração. Estou sem companhia, outra oração, e a conjunção é o mais. E aqui a conjunção é o ir. As conjunções, elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser coordenativas ou elas podem ser subordinativas, tá bom? Vamos ver aqui o quando é que eu tenho uma oração coordenativa. Preste atenção aqui, ó. A oração coordenativa é aquela oração que, se você separar os dois termos da oração, mesmo assim ela faz sentido, porque uma não está relacionada à função sintática da outra. Né? Elas têm sentidos diferentes, ela tem sentido que sozinha ela pode ser entendida completamente. Veja assim, veja aqui, ó. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Veja aqui. A atriz falou, verbo, já tem uma oração. A atriz falou ao jornalista, uma oração. E despediu-se em seguida. Despediu-se é outro verbo. Veja, eu tenho duas orações. E entre essas duas orações eu tenho uma conjunção. Está aqui, o i é uma conjunção. Tá? Se eu dissesse apenas isso, ó, a atriz falou ao jornalista, você já não ia entender? Já não ficava compreendido que a atriz falou ao jornalista? Então, se eu separar essas duas orações, eu vou ter o conhecimento, eu vou entender muito bem do que se trata, sem eu ficar perguntando ou ficar com alguma dúvida. A atriz falou ao jornalista. Acabou, já entendi. Mas aí eu coloquei mais alguma coisa. Ó. E despediu-se em seguida. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma conjunção coordenativa, porque eu tenho dois termos da oração, duas partes que eu posso separar e não tem função sintática as duas juntas. Eu posso separar muito bem. Já a oração subordinativa
ela tem que estar ligada uma à outra para poder ter uma função sintática, para que elas possam ser entendidas perfeitamente. Veja só, afirmo que sou inteligente. Veja, eu tenho duas orações. A oração afirma é um verbo, do verbo afirmar. Sou é outro verbo, o verbo ser. Eu tenho duas orações aqui. E eu tenho uma conjunção no meio, que é a conjunção que. Ela está ligando esse termo a esse outro aqui, tá? Elas estão ligadas. Se eu disser assim, afirmo, aí você vai dizer, você vai esperar uma resposta. Afirmo o quê? Aí está aqui, ó, sou inteligente. Então elas estão ligadas uma na outra. Esse termo aqui, ela está subordinado a esse termo. Por isso que é a oração subordinativa. Veja, afirmo que sou inteligente. Uma não tem sentido se não tiver a outra. Elas não podem se separar. Tem função sintática junto. Aqui não. Aqui eu posso separar. As coordenativas pode separar que vai manter o mesmo sentido. Já as subordinativas, ela não vai manter o sentido se eu separar. Então, ó, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Agora eu vou fazer um quadro aqui na lousa que vocês irão ver quais são os tipos de conjunções. Aqui nós temos o exemplo das conjunções coordenativas. Veja, eu tenho aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, quando é que eu tenho uma conjunção aditiva? É quando eu tenho uma ideia de adição à frase. Quando eu, por exemplo, veja aqui, ó, jogo futebol e basquete. Estou tendo uma adição, estou tendo isso mais isso, não é uma soma, uma adição. Aí nós temos aqui e, nem, mas também, como também, além de, além disso, além disto, além daquilo, quanto, ok? Então, quando você tiver uma adição à frase, a ideia de adição, a ideia de somar, eu vou ter uma conjunção coordenativa aditiva, tá bom? Vamos agora para a próxima, adversativa. Aqui, quando eu tenho uma relação de oposição, algo que vai contra aquilo que eu estou falando. Como, por exemplo, gostaria de viajar, mas estou sem dinheiro. É algo que vai contra, é algo que, como está dizendo, uma relação de oposição, tá? Veja aqui, ó, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, se não, não obstante, contudo, entre outros, tá? São adversativas quando eu tenho uma relação de oposição. Próxima, alternativas. Quando eu tenho uma conjunção coordenativa alternativa, eu tenho uma relação de alternância. Isso ou aquilo, tá? Aí o exemplo, ou vai ou racha, uma coisa ou outra, né? Então isso aqui é uma alternância, pode ser ora, ora. Veja aqui, ó. Aqui, ó. Ou, ora, já, já que, quer, seja e entre outros, tá? Ou vai ou racha, ou isso ou aquilo, tá bom? Então é uma relação de alternância, algo que é isso ou aquilo, é isso ou não, tá? E as explicativas, eu tenho, o nome já está dizendo, eu tenho uma relação de explicação. Quando eu digo assim, gosto porque é bom. Veja, eu estou explicando o motivo de eu gostar. Por que eu gosto? Porque é bom. Está aqui, gosto porque é bom. É uma explicação. Está aqui, o porquê. Eu estou explicando. Então, está aqui a conjunção coordenativa explicativa, tá? Por quê? Aqui, ó, eu tenho ou, aqui, gosto de viajar, mas estou sem dinheiro. Aqui, jogo futebol e basquete, tá bom? Então vamos lá, a próxima, conclusiva. A conjunção coordenativa conclusiva exerce uma relação de conclusão. Quando você diz assim, você não vai, então fique. Veja que eu tenho os exemplos aqui, pois, logo, portanto, então, por isso, por consequente, por isto e assim. Tá? Então essa é a conclusão. A explicação é que, por quê, por quanto, pois, anteposto ao verbo, né? Antes do verbo. Esse pois aqui é antes do verbo. E esse outro pois aqui é depois do verbo, pós-posto ao verbo, tá certo? Agora nós vamos ver as
as subordinativas, que nós iremos fazer o mesmo esquema na lousa agora para você acompanhar. As subordinativas, eu não coloquei muitos exemplos para não ficar muito comprida a aula, tá, gente? Mas vocês têm todo o material escrito, tá em PDF, é só você abrir o seu material e ler, tá bom? Nós vamos só dar uma pincelada aqui rapidinho, senão a aula vai ficar muito comprida e aí vai acabar confundindo a cabeça da gente, né? Olha só, nós temos aqui as subordinativas integrantes, que você pode usar o que, o se. Nós temos casual, porque, pois, por quanto, como, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto como, que e etc. Tá bom? Comparativas, que, mais do que, menos do que, maior do que, menor do que, melhor do que e pior do que, certo? Essas são as comparativas, tal qual, tanto quanto e etc. Tem muito mais lá no materialzinho que vocês têm, tá? Concessiva, embora, conquanto, ainda que e etc. Condicional, se, caso, quando, etc. O condicional todo mundo está sabendo que é uma condição, né? Se acontecer não sei o que, tal, aí tem aí a condição, é uma condição. Aí nós temos a outra aqui, conformativa, conforme, quando, segundo, é aquele exemplo, segundo o cientista fulano de tal, aconteceu isso assim, assim. Conformativa. Consecutiva, que tal, de forma que, final, para que, a fim de que, né? Quando no final é a finalidade, né? Para que é a finalidade do processo. E proporcional, à medida que, ao passo que, e etc. E temporal, quando, antes que, pois que, e etc. Pronto, aqui vocês têm uma pincelada, lá no material de vocês tem mais, vocês estudem esse material, só para relembrar, as conjunções coordenativas são aquelas conjunções que não exercem nenhuma função sintática. Os dois termos da oração, eles são independentes, eles são ligados por uma conjunção. Pode ser uma conjunção aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, né? E as conjunções subordinativas, elas são ligadas por um termo, mas elas são dependentes entre si, sendo que a segunda oração ela é subordinada à primeira, tudo bem? Então fiquem com Deus, bons estudos e até mais.